Olá pessoal, boa noite. Esse momento muito esperado. E aqui estamos para fazer essa estreia aí, trazendo esse tema de para conhecimento ou até mesmo para um esclarecimento melhor do que se diz respeito medo e limitações no no que a gente pode ver. Muitas vezes a gente acha que somos limitados a muitas coisas, mas será mesmo que somos limitados? Será mesmo que a gente tem só um rumo até a tal ponto seguir? Então, esse momento eu resolvi trazer esse tema para a gente analisar. Eu falo daqui, você analisa daí e nós vamos vendo o que é que faz sentido, o que não faz, só para termo de conhecimento para nós. Aí o que vamos ver o que é que a psicologia diz a respeito do medo. O que é o medo? Segundo a psicologia, podemos entender o medo como um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, uma situação, ou até mesmo um objeto, você ter medo de um objeto, ou até mesmo medo de fazer algo, um objetivo pessoal. O que assusta uma pessoa também pode não assustar a outra. O medo que você sente não é o mesmo que eu sinto ou que outra pessoa sente. Mas quando a gente olha, o medo ele existe mesmo? Eu creio que existe, os temores. Quando a gente olha para o lado do que a Bíblia diz, a Bíblia diz que nós devemos aprender a lidar com os nossos temores, crendo em que? Nas promessas de Deus. Lá em Isaías 41, versículo 10, a palavra de Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, quando estiver com medo, a Bíblia diz em Josué, no capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Então, o medo e os temores, eles não é uma causa isolada de uma pessoa ou poucas pessoas. Todos nós temos medos, todos nós enfrentamos medos, mas nós devemos aprender a lidar com os nossos medos, com os nossos temores, para que eles não venham nos paralisar, para que eles não venham nos impor limites. Aí, mais em frente, nós vamos. E como é que nós vamos vencer os nossos medos? Como nós vamos fazer se algo nos atemoriza? O que caminho seguir para que esse medo não venha me parar? Se é algo que me causa temor, se é algo que me faz ter medo de dar um passo à frente. Uma das coisas principais a fazer: aceite. Aceite que você tem esse medo, que você tem essa limitação. Porque quando a gente aceita uma situação, a gente se faz conhecedor dela e vamos buscar maneiras de conviver ou de contornar essa situação. Então, se você tem medo de dar um passo à frente e você assume que você tem esse medo, você vai aprender a contorná-lo. Você vai analisar por que você tem medo de dar esse passo. Tudo começa pelo bom processo
de uma aceitação. Não devemos esconder. Não que você precise transmitir a situação dos seus medos para as pessoas, mas para consigo mesmo. Muitas vezes a gente não quer admitir a situação para nós mesmos. Então, uma prática que a psicologia coloca para as pessoas lidar com os seus medos é através da escrita. Escrever sobre os seus medos. Tenho medo disso. É como se fosse uma carta endereçada a você mesmo, contando a situação. Você demonstrando através da escrita aquilo que acontece com você. É uma prova, é uma prática de uma terapia para você aprender a falar daquilo que acontece com você mesmo. Não precisa você mostrar essa escrita para ninguém, mas é uma forma de você ir evidenciando para você aprender a lidar com essa situação. Vamos ver o terceiro ponto que pode ser feito. Cultive pensamentos positivos. Pensamentos positivos. Se você tem medo de dar um passo à frente, se você for cultivar, dar sua maior atenção para o medo de dar o passo à frente, você não vai conseguir. Porque o seu medo passa a ser prioridade. As suas atenções estarão totalmente, suas energias, suas maiores forças estarão dando força a quem? Ao seu medo. Então, se você já aceitou que você tem esse medo, então você dê prioridade que você necessita dar o seu passo à frente. O importante é o seu passo, o importante é a sua necessidade de prosseguir. Não é o medo que é o alvo da situação, não é o medo que é a prioridade. O medo é uma evidência que acontece com você, que você precisa contornar, que você precisa vencer, que você precisa mostrar que a sua vontade de dar o passo à frente é maior do que a situação. Outro ponto, o quarto ponto, ressalte as suas vitórias. É um comportamento comum de dar destaque apenas para as perdas e derrotas, não é mesmo? Quando eu evidencio, eu cultivei os pensamentos positivos, que tenho a necessidade de caminhar, estou gradativamente dando um passo a vencer o obstáculo do medo. E cada vez que eu dou um passo à frente e eu evidencio, eu ressalto essa vitória, eu conto ela não só como um simples passo, mas uma vitória diante de uma batalha que tem a ser vencida, eu estou enfraquecendo o meu medo e estou aumentando o meu potencial de vitória. Eu estou trazendo de uma forma positiva que eu venci aquele momento e consegui dar um passo à frente. Porque se eu for olhar para o meu medo, eu vou dar força a ele. E de uma forma negativa, quando eu nem bem menos perceber, eu vou estar retrocedendo. O quinto ponto, converse sobre seus medos com amigos, familiares. Essa aí já é uma questão mais subjetiva, assim, e uma questão mais delicada. Porque nem todas as pessoas que a gente julga ser amigos são amigos de verdade. Muitas vezes a gente costuma ter muitas pessoas em volta e costumamos dizer que são nossos amigos, mas realmente será? Dependendo do seu medo, será que isso não vai trazer complicações por uma pessoa que muitas vezes ouviu o seu problema e quer contar o seu problema para mais alguém? Então, conte para alguém de confiança, um familiar, aquela pessoa que realmente você sabe que está disposto a dar a mão, que está disposto a lhe ajudar. Então, é muito bom conversar quando se tem alguém que realmente a gente confia. A gente tem que perder o quê? Vergonha. Porque quando a gente tem limitações,
o que mais acontece é da gente sentir-se envergonhados, de comentar a situação, o que a outra pessoa vai achar. Será que isso é bobagem minha? Porque às vezes tem medos que, para quem não passa a situação, tem situações que para quem está de fora diz, isso é uma frescurinha, isso daí não é motivo para isso tudo. Mas na realidade, só quem passa pelo problema sabe que o que você acha que muitas vezes é um luxozinho, uma frescurinha, é uma dificuldade, é um bloqueio muito grande que aquela pessoa tem e uma luta diária constante. Foque na sua respiração. Durante as tensões, a sua respiração fica gigante. É como quando, há poucos minutos, quando eu estava esperando o vídeo aqui começar, eu quis ficar assim, algo novo para mim. Então a gente tem que equilibrar, para o equilíbrio. Como se você fosse buscando uma respiração mais profunda e uma inspiração mais lenta, para que o coração não venha tomar com essa adrenalina uma batida mais forte. Então eu ainda perdi uns segundos aqui na entrada. Eu estava aqui tentando passar pelo YouTube, não consegui, então já começou a tensão querer pegar, mas aí eu esqueci aqui o YouTube e foquei aqui no Face, e eu acho que está dando para vocês me entenderem um pouco. Então vamos voltar aqui. Então a respiração, ela nos ajuda, o respirar fundo e ter um controle sobre o ar que entra e o ar que sai nos momentos de tensão pode ser muito eficaz. Muitas pessoas recorrem à prática da meditação. Um exemplo ótimo, começar a trabalhar a sua respiração e o foco presente. Mas o que é meditação? Meditação é uma prática bem comum que as pessoas usam através do controle da respiração, em um ambiente calmo, talvez com uma música bem suave, e muitas outras práticas, como até na prática do exercício, você pode estar ali em um pensamento totalmente voltado para aquele momento e surgir aquilo como uma meditação. Então, tudo é controle na nossa vida. As limitações aparecem, as barreiras, os obstáculos, seja ele qual for o seu medo, seja qual for a barreira de obstáculo, tudo é controle. E tudo acontece e tudo se fortalece através da força que você determina para cada um. Se você tem medos e esse medo está limitando você, então você está dando mais energia para o seu medo do que para as suas vontades de conquistar algo. 7º ponto, faça terapia. Muita gente nem sabe, mas alguns medos ou até mesmo fobias decorrentes de situações que aconteceram lá na infância. Isso às vezes gera algum trauma. Muitas vezes não é um medo adquirido ali no dia a dia, mas foi coisas de traumas lá na infância. Então, você viveu uma situação na sua infância e essa situação pode ter trago para o seu presente esse medo. E muitas vezes você não sabe por que tem esse medo. Então é muito bom procurar uma terapia, conversar com psicólogos e buscar um caminho. Tem muitos profissionais da área aí que trazem ajuda para as pessoas. As limitações agora, vamos ver. Limitação é uma fixação ou determinação de limites. É como se fosse uma restrição a tal coisa, alguma coisa. É como se você estivesse demarcando um terreno, tendo uma barreira. Esse aqui é seu, dali é o fulano. Então é uma limitação. Quando, num sentido figurado, a ação do efeito restringe a certos limites, dando uma restrição de
contenção, ou até mesmo de gastos, usos de armamentos ou de um poder de força maior, há essas limitações. Mas o que a psicologia nos diz a respeito? Se há mesmo limitações? A psicologia diz que as limitações, ela está no nosso pensamento. Quando trata-se de necessidades de pessoas conseguirem algo para a sua vida, seja no presente momento ou no futuro planejado. A psicologia diz que os seus pensamentos é que determina que você tem um limite. A Bíblia diz assim, eu estou só comparando Bíblia e psicologia para que vocês vejam que as duas, todos os dois sentidos aí, elas estão apontando para o mesmo rumo. Elas não se contradizem. A Bíblia, lá em Marcos 9, 23, a palavra de Deus diz, se tu podes crer, tudo é possível. Nessa questão da Bíblia aqui, foi quando os discípulos foram questionados pelo pai de um garoto que vivia atormentado. Aquele pai chega com Jesus e diz que o seu filho foi trago aos discípulos e eles nada puderam fazer para expelir o demônio, o ser que o perturbava. E Jesus ali disse aos discípulos que eles eram incrédulos e se virou. E para aquele pai disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tudo é possível ao que crê, nós, olhando no aspecto de conseguir algo, de planejar e de executar algo para nossas vidas, nós não somos limitados. Nós que estamos dando autoridades maiores, importâncias maiores para os nossos medos nos limitar. Vamos em frente. Então, surge a pergunta: somos limitados ou é o medo que nos limita? Os limites. Olha a descrição. Limites que criamos para nós mesmos e os limites que já existem no nosso sistema. Quando eu coloquei a questão de um terreno, de uma determinação da justiça, que você pode só ir até tal ponto ou não pode ir. São os limites que já são existentes, as leis que definem uma certa situação do que você pode, do que você deve e o que não deve. Por exemplo, o nosso veículo físico, o nosso ser, nós como pessoa de uma mobilidade que podemos ir, vir, subir, descer e fazer inúmeras coisas, nós temos uma genética que desde quando gerados, atingindo um ápice, culminando o fim de um ciclo físico. Dentro desses limites, como criados que assim são feitos para viabilizar nossa evolução, podemos também criar novos limites nos aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais. Então, nós fomos gerados, nascemos cheios de vigor para fazer. Uma criança, ela, quando começa a dar os seus primeiros passos, ela não tem noção do perigo das coisas. Ela quer subir, ela quer pular, ela quer fazer inúmeras coisas, porque ela não conhece os limites existentes. Ela ainda não conhece que o subir e o pular pode gerar uma situação que ela venha se ferir, venha quebrar um membro. Então, os limites, vocês estão, não sei se eu estou conseguindo ser claro, eles existem. Os limites
agora demonstrando como nosso veículo físico, pelo corpo. São limitações que a gente acaba tendo por uma situação que pode ocorrer se a gente não respeitar os limites. Então, emocionalmente podemos nos limitar. Muitas vezes o medo é um exemplo de uma energia negativa que faz com que deixamos de fazer o melhor por nós. Muitas vezes vivenciamos uma situação e a gente fica com medo de fazer situações semelhantes, com medo de cair na mesma situação que nos magoou. A gente vê muito isso quando a gente conversa com pessoas que foram emocionalmente feridas por um relacionamento que não deu certo. Quando aparece um novo relacionamento, a pessoa tem medo de se entregar, medo de se envolver como se envolvera antes, porque tem medo de se magoar e acaba perdendo um ciclo evolutivo de um crescimento, de um amor que poderia ser algo brilhante e bem vivenciado. Mas tudo isso na questão não são os limites da relação. Olha aí como há uma diferença dos limites impostos por uma situação que pode acontecer ou por uma situação que você criou, porque você tem medo que aconteça o que aconteceu no passado. O que hoje você teria, que poderia ser brilhante, você, por causa do medo, deixa de viver até mesmo uma relação mais intensa, cheia de felicidade, de conquistas, por causa do medo. Vamos em frente. Então, esse medo acaba que o quê? A gente deixa de fazer o que é de melhor para a gente. Porque temos medo da evolução de algo que seria semelhante ao passado. Mas a gente não conhece o desenrolar de tudo isso. Vamos colocar aqui na situação de quem muitas vezes tem necessidade de trazer para o seu crescimento profissional algo assim que possa lhe dar até um patamar de vida melhor ou até mesmo um crescimento, seja no segmento de patrão, funcionário ou até mesmo quando você projeta abrir algo para você. Muitas vezes você se preparou anos, trabalhou, economizou, pensando em montar um negócio para você. Você conhece tudo aquilo através do seu trabalho, você desenvolvia seu trabalho, viu que aquilo pode ser rentável e produtivo. Mas na hora que você projeta abrir o seu próprio negócio, aí você viu um amigo ou soube da história de alguém que tentou algo semelhante e não deu certo, aí vem os seus temores, vem os seus medos. São situações, são pessoas diferentes, você tem um diferencial até a mais, porque você já conhece a situação, você se programou para a situação, para abrir o seu negócio, mas o medo de levar esse negócio à frente, porque viu dizer, ouviu alguém que não conseguiu, você puxou para você. Você, em vez de amadurecer a sua vontade e ver o seu negócio realmente dar certo através da positividade e crendo que os seus conhecimentos pode fazer esse negócio dar certo e ser o diferencial dentre muitos, não. O fracasso de alguém lhe trouxe o medo e você, alimentando esse medo, muitas vezes perde de ter um crescimento brilhante, seja no estado profissional ou até mesmo no seu estado de adquirir algo seu que pode lhe trazer uma rentabilidade boa, fazendo com que você seja patrão de você mesmo e você perde tudo isso por causa do medo. É o limite seu. Agora aí, o limite seu é e não abrir o negócio, ou o medo lhe limitou a não abrir o seu negócio? Pense nisso.
As emoções nos causam um impacto energético, podendo ser agradáveis ou desagradáveis. Se estamos emocionalmente positivos, se nós estamos pensando com o nosso pensamento, as nossas emoções surgem positivamente, nós somos capazes de lidar melhor com os desafios. Todo mundo enfrenta. Em todos os segmentos da vida vão surgir os desafios, vão surgir os obstáculos, como eu gosto sempre de colocar. As barreiras, elas estão por todos os lados, seja qual for o segmento, seja no familiar, seja no profissional, seja em qualquer situação, há barreiras a ser vencidas. Há situações a ser contornadas. Mas determina os nossos limites somos nós. Quando nós nos limitamos ou até mesmo nos acomodamos e nesta acomodação ficamos estagnados, procurando um responsável pela falta de ação, que é bem comum quando a gente se desmotiva, quando a gente emocionalmente ficamos negativos, dizendo, eu não posso isso, eu não faço isso porque não vai dar certo. Bem que eu queria isso é o meu sonho. Eu tenho planos de fazer isso e não faço. Porque eu vejo que tem pessoas que têm tentado tanta gente, um amigo meu tentou, não deu certo. Não tem essa de desculpa. Traga emoções positivas para os seus propósitos. Emocionalmente, cresça positivamente. Traga a energia de vencer, a força maior para vencer os obstáculos está dentro de nós. Nós não precisamos buscar em ninguém ou em nada. A maior motivação, assim como a maior negatividade, ela está de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque você só é ferido interiormente por ações negativas que vêm de fora, se dentro você já está desmoronando. Se você está positivamente, emocionalmente firme, não são pedradas que vêm de fora que vai fazer você parar. Não são negatividades de outras pessoas que vai fazer você desistir dos seus propósitos, dos seus objetivos, de conquistar algo mais. Há dentro de você. Então, a acomodação não depende de quem está à sua volta. Se acomodou, se perdeu motivação, aconteceu aí, dentro de você. Ninguém faz a gente parar se positivamente a gente estar caminhando. Se as nossas emoções estão fluindo positivamente, com toda a firmeza, forças negativas de outrem não vai nos abalar. Vamos em frente. Criamos uma barreira e nos torturamos psicologicamente quando assim negativamente a gente passa a enfrentar as nossas lutas diárias. Você, no meio da sua caminhada, no trajeto da vida, como já falei, as dificuldades surgem em qualquer estágio, em qualquer momento, em qualquer situação vão ter os desafios. E você está negativamente, e você chegou diante daquela situação onde as coisas pesaram um pouco mais, você já está desmoronando interiormente, e você agora vê com os olhos da sua negatividade que tudo está perdido. Que a situação ruim levantou, você passou
vamos dizer, um ano produtivo no seu negócio com um crescimento rentável, no seu trabalho até mesmo ganhando um pouco mais de uma gratificação por estar indo bem, e a situação agora não deu mais, por algum motivo as coisas ficaram diferentes, o crescimento parece que não acontece, as rendas parece que baixaram, você esqueceu que você passou um ano com tudo correndo bem, com tudo dando certo, mas chegou o momento que a dificuldade bateu e você negativamente já estava abalado no interior, só que ainda não tinha se dado conta. Agora você diz que nada presta e que dali para frente você não vê mais oportunidade que venha melhorar a situação. O medo, a negatividade veio e determinou que ali é o fim. Não é a sua capacidade de vencer que chegou no limite. É o medo, é a negatividade que está fortalecida no seu interior, que agora quer se sobressair e fazer que tudo chegue ao fim. Vamos seguir aqui. A vida pulsa a nosso favor. Tudo na vida está ao nosso favor. Ela nos direciona ao seu ritmo, um ritmo evolutivo. A vida ela não para, ela está, nossos dias, através das horas do minuto, estão passando. É uma evolução. Um exemplo, o comportamento da preguiça pode ser utilizado como um mecanismo de defesa, que utilizamos, sabe para quê? Para camuflar a nossa falta de coragem de enfrentar mudanças que se apresentam. Como estamos vivendo em um processo evolutivo, como a vida não para, nós estamos completamente tendo a necessidade de mudar. Temos que procurar mudar em alguma coisa para que a gente consiga seguir o ciclo. Muito isso é na questão das pessoas que estão no mercado de trabalho e têm vontade de sempre estar em crescimento no mercado de trabalho. Hoje, o mercado de trabalho ele está muito competitivo. Se você for olhar, antigamente você ia à procura de um emprego, o que era que o currículo pedia? Ensino fundamental e médio. Hoje, um bom currículo não chega mais nem com ensino médio, não. É ensino superior, doutorado e assim vai. Então, há uma competitividade para se conseguir estar em constante crescimento. Como a vida é evolutiva e como para a gente acompanhar a evolução nos quesitos industriais, da vivência do trabalho do dia a dia e para se manter empregado e para se manter competitivo, a gente tem que buscar o quê? O crescimento. Se você quer ser competitivo na empresa que trabalha, você tem que estar sempre buscando fazer curso, algo que vá tentando driblar ou até mesmo lhe diferenciar dos demais. Porque estudo, todos que estão lá têm. Todos que estão lá muitas vezes já têm os seus doutorados e assim vai. Mas você está ali no mesmo nível. Se você se acomodar, quem consegue se sobressair vai passar você. Então, muitas vezes você acha que tá bom, entrou no estado do conformismo. Aí outros já por questões de idade mais avançada, não, porque para mim não dá mais, eu não tenho como
competindo com essa juventude, não sei o que. Olha o medo. Esqueceu que tem uma vida de trabalho construída, que tem conhecimentos adquiridos, mas o medo, porque viu alguém com uma robustez, com a idade melhor, acha que os seus conhecimentos não valem. E entra o medo e o conformismo. Daí a pouco, perdeu-se a oportunidade, apareceu alguém mais preparado para assumir o seu cargo. Será que o seu limite era só até aí? Ou o medo de continuar competindo lhe fez determinar o limite do seu profissionalismo? Vamos em frente. Das circunstâncias do que tudo podemos tomar, são dois caminhos. E esses dois caminhos, eles são opostos. Ou nos escondemos, nos justificando através dos nossos mecanismos de defesa, ou encaramos o novo. Ou nós vamos continuar nos justificando. Não, eu não vou fazer isso porque a situação eu vejo que não está boa, esse não é o momento. É porque eu não vou conseguir, ou porque eu já tentei e por aí não deu certo. Ou vamos encarar o novo. Se você quer e precisa continuar sendo competitivo, se você projetou que você quer uma carreira de sucesso, encare o novo. Quais são os desafios a ser vencidos? É o estudo que tem que continuar? Estude. O que é? Tem que buscar cursos independentes? Faça os cursos. Que assim você está determinando limites que vão além da sua visualização. Não é porque enxergastes à sua frente o horizonte que os seus limites vão parar ali. Mas sim a sua vontade de vencer é que vai determinar aonde você quer chegar. Se você parar e achar que não é capaz, se você tomou até mesmo um tombo no meio do trajeto e achou que está bom, achou que está caído, é a melhor situação, tudo bem, mas não são os limites que chegaram ali. Foi a sua vontade, foi o medo de se levantar e continuar na caminhada que determinou o seu fracasso. Quando ficamos, olha agora a questão do que vem na mentalidade. Quando ficamos mentalmente limitados, ficamos bloqueados para o que a vida nos oferece. As situações, ela começa, os medos vão surgindo, aí você determina, através do seu medo, que você não consegue ir à frente. Questões que você determinou. Aí já começa a ter dificuldade. E agora você foi passando as fases, abrindo mão disso, justificando por isso, por aquilo, tentando buscar um culpado para a situação e não conseguiu. Mas tudo isso veio e mentalmente lhe bloqueou. A vida está cheia de oportunidades para você, mas você, pelos seus sentimentos covardes e negativos, está mentalmente bloqueado, acomodado, numa zona de conforto, aceitou melhor que não consegue do que buscar e aceitar que você tem uma força interior que pode lhe impulsionar a levantar e tomar carreira para seguir objetivos maiores. Fica aberto
leques de oportunidade, a vida nos dando possibilidade de agregar novos elementos. Quanto mais experiência, agregamos maior ser, trazendo também melhores capacidade mental de criar circunstâncias favoráveis em nossa vida e em todo o que? Em todo o sistema. Pois bem, um bem sempre comum que nos dá conhecimento próprio, que nos abre um leque de melhoria interior, a leitura. A leitura, o estudo e a escrita. 3 elementos que nos ajudam a desenvolver o nosso veículo mental, a nossa mente, o nosso veículo físico, que falamos antes, na locomoção, nas limitações que pode existir, mas o nosso veículo mental, trabalhando-se a leitura, buscando ler no dia a dia, buscando algo mais para estudar, escrever bastante, eles nos ajudam a desenvolver a nossa mente, a tirar esse bloqueio que os obstáculos gerados foram fazendo com que a gente parasse mentalmente. A gente fica preso, a gente não consegue visualizar as oportunidades que estão em volta. E essas atividades nos estruturam a concluir nossos processos positivos. Nos dá uma ideia ampla de que nós temos possibilidades de caminhar, de que nós somos limitados até onde a gente determina ter limites. A vida está aí para ser vivida, a vida não para, quem para somos nós. Nós é que paramos, nós é que nos acomodamos. Mas se a gente buscar conhecimentos através da leitura, através dos estudos, buscando coisas novas, nós vamos vendo oportunidades inúmeras às nossas voltas. E a mente que antes estava amortecida, sem conseguir visualizar oportunidades, agora passa a se abrir de uma forma positiva. É como se uma luz acendesse em um túnel escuro. E algo que estava esquecido pode voltar a ser lembrado. Novos conhecimentos adquiridos por agora com conhecimentos que antes estavam conhecidos. Trazendo algo para nossas vidas, como podemos assim proporcionar a outras pessoas o mesmo aprendizado. Podemos dar, através dos conhecimentos adquiridos na leitura, oportunidades para outras pessoas. Numa conversa, no dia a dia, no meio familiar, quando você está cheio de conhecimentos, as conversas, as reuniões entre amigos, fluem novas ideias. Quando você começar a expor o que você tem aprendido, você também ali pode estar contagiando o meio onde você vive. Muitas vezes a gente se reúne para conversar coisas que não condiz muito, não traz benefício, não traz cultura, mas de uma maneira que quando você mostrar, olha, eu estou estudando isso, gente, olha, bora fazer uma leitura assim, olha, eu li um livro assim, eu assisti tal coisa assim. Então, a sua busca agora passa a contagiar até mesmo outras pessoas. E aí, antes você estava bloqueado, com a mente fechada, agora você está com os pensamentos abertos, contagiando, motivando outras pessoas a saírem da mesmice, a ver a vida agora de outra maneira, porque a vida ela continua. Eu creio que em outras oportunidades nós vamos estar tentando fazer outros vídeos
Mas hoje o que fica, e querendo encerrar já aqui, fica essa pergunta. Eu acho que deu para transmitir aí o que é medo e se realmente somos limitados, se temos essas limitações, mas vimos que o medo está agindo mais para nos limitar do que a limitação realmente existe, sendo ela nas questões do que queremos para nós, não desmerecendo as questões de limites impostos por leis ou por necessidades que precisa se respeitar. Então, somos limitados ou é o medo que nos limita? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido transmitir alguma coisa para vocês, e desde já eu agradeço por vocês estarem aí dando esse tempinho da atenção de vocês, e tudo de bom e uma boa noite. Que Deus os abençoe.